mais um culto nos lares. E eu quero saudá-los nesse culto, nesse domingo, com uma palavra do Senhor Jesus muito preciosa, que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, que diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que de fato nós possamos ser um, como comunidade, como irmãos em Cristo. Por isso é uma alegria termos sempre o domingo para nos reunirmos em família, ainda que não estamos nos reunindo nos templos, mas nas nossas casas. E mesmo assim, lembrar de que não estamos sozinhos, mas somos muitos e devemos então buscar também a unidade, mesmo que muitas vezes nos frustremos, como nós queremos ver também nesse momento, nesse culto. Por isso iniciamos esse culto em nome do nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E hoje queremos então ouvir mais uma pregação desta série com o pastor Valdecir. Desejo que a graça de Jesus acompanhe a cada um e cada uma neste domingo, que é o dia do Senhor, nesse tempo de culto nos lares. Que bom que podemos estar reunidos, podemos estar juntos, mesmo que à distância, mas unidos no mesmo propósito: adorar, glorificar nosso Deus e aprender da sua palavra. Deixo aqui meu abraço a todos os irmãos e irmãs em Cristo da paróquia aqui de Tuporanga, mas também irmãos e irmãs de outros lugares. Nós nos alegramos de poder celebrar o culto junto com vocês, cada um, evidentemente, em sua casa, em seu lar. Neste mês, a série que nós estamos meditando tem a ver com frustrações ou com decepções. Nós nos frustramos, como já vimos em outros cultos, quando a nossa expectativa em relação a uma outra pessoa ou mesmo a Deus não é alcançada, e isso frustra o nosso coração. Da mesma forma, isso pode acontecer em relação a uma comunidade. Podemos nos sentir frustrados, decepcionados com a igreja, com a comunidade local. E nós precisamos lidar com esse sentimento, porque é muito importante, preste atenção, você que está me ouvindo, é muito importante que você esteja engajado com a igreja de Cristo e com a causa do reino, envolvido com uma comunidade. Você pode pensar, mas agora em muitos lugares tudo está parado. Bom, gente, e nós temos que entender o que é igreja. Igreja não é o que acontece dentro de um templo. Igreja, como nós vamos ver daqui a pouco no texto bíblico, tem a ver com algo maior, com um projeto de Deus a partir de um povo que ele tem chamado, homens e mulheres de todos os tempos e lugares que recebem o poder do Espírito Santo, creem em Jesus e se tornam então igreja. Portanto, igreja é eu e você que cremos em Jesus, servindo ao Senhor com os nossos dons, com o nosso tempo, com as nossas capacidades, com os nossos bens, em casa e fora de casa. E claro, também nos templos, quando os cultos retornarem, puderem ser novamente realizados nestes locais. Então ali como igreja estaremos reunidos. Mas a igreja não se resume a estar lá num templo no momento de culto. Igreja é um povo que está servindo ao Senhor todos os dias com a sua vida. Bom, mas nós queremos falar então agora desse sentimento que às vezes afasta pessoas de uma comunidade, sentimento de frustração ou de decepção. E eu quero compartilhar aqui hoje duas histórias reais que eu vivenciei, que eu acompanhei com amigos meus, irmãos na fé, e compartilhar isso para nos ajudar a perceber como tudo às vezes depende do nosso ponto de vista. Primeira história é de um jovem
que veio falar comigo. Um jovem que estava se achegando à fé, que estava dando seus primeiros passos na caminhada de fé. E num certo dia, num diálogo, numa conversa, ele disse assim: pastor, eu estou profundamente decepcionado com a nossa comunidade. Bom, eu olhei para o jovem e perguntei para ele por que esse sentimento de decepção com a comunidade. E aí ele me disse o porquê. Ele falou: olha só, pastor, lembra daquele fulano? Ele não está quase sempre sentado lá na parte da frente da igreja, do templo? Sim, eu lembro dele. Então, pastor, todo mundo aqui na cidade sabe que ele está traindo a sua esposa. E ele está lá no culto, e ele canta, e ele está orando, mas ele está fazendo isso com a sua esposa, com a sua família. Eu me decepciono com isso. E claro, nós sabíamos da situação daquele homem, uma cidade pequena, as notícias se espalhavam, e ele então manifestou essa sua frustração em relação àquele acontecimento, àquela situação. Bom, a partir disso é que eu gostaria de convidar você que está nos escutando, que está participando do culto hoje, a refletir a partir de um texto bíblico que o apóstolo Paulo escreveu e que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Eu quero ler alguns versículos. Se você quiser também acompanhar, pegue aí a sua Bíblia, vamos ler juntos esses versículos bíblicos. 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 12, o 14 e depois o 21 ao 26. Paulo, ele procura explicar para aquela comunidade lá de Corinto, de uma maneira muito fácil de entender, como é que nós podemos compreender a igreja. E ele diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E a seguir do verso 21 até o 26. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Olha, quando eu leio essa carta de Paulo endereçada àquela igreja lá de Corinto, a gente vai percebendo que, à medida que Paulo traz esse ensinamento, nós podemos descobrir também algumas situações que estavam ocorrendo naquela igreja local, naquela comunidade. E certamente situações que traziam frustração e decepção para os irmãos da igreja daquela época. Havia divisões, havia orgulho, algumas pessoas se achavam mais importantes do que as outras pessoas. E com isso, homens e mulheres que estavam se achegando à comunidade, iniciando a sua caminhada de fé, eles eram frustrados na sua caminhada, nos seus primeiros passos, porque o comportamento, a atitude de alguns não condiziam com os ensinamentos do Evangelho. E nós vivenciamos situações parecidas também nos dias de hoje. Eu queria com isso trazer alguns pontos aqui para nós meditarmos e pensarmos um pouco sobre isso. Bom, igreja não é o templo de pedras ou de madeira. Igreja é gente.
Eu, você, homens, mulheres, de todas as idades, lugares, posições sociais, que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Bom, pessoas mesmo, pessoas que estão em Cristo, que reconhecem que Ele é o Filho de Deus e que Ele é o Salvador, ainda lidam com seus pecados, ainda lidam com suas fragilidades, com seus erros. É assim conosco. Então nós, por causa do pecado que está em nós, desde que Adão e Eva, os primeiros pais, eles abandonaram a caminhada com Deus, se desconectaram de Deus, e isso traz consequências até os dias de hoje. Cristo vem sim para nos resgatar, nos trazer de volta para junto do Pai, mas é algo que ainda está sendo realizado, completado em nossa vida. Por isso, nós cristãos também falhamos, continuamos falhando. Eu falho, você falha, os irmãos que estão lá na igreja falham. Então, quando nós nos decepcionamos, talvez é porque nós não estamos entendendo isso, que as pessoas que estão lá conosco na caminhada de fé, elas continuam sendo pessoas sujeitas ao pecado, ao erro, ao fracasso, a fazer coisas que a gente não espera que façam. Isso vale para os líderes, vale para pastores, pastoras, missionários, missionárias, presbíteros. Todos nós estamos sujeitos ainda a falhar e a se machucar pessoas. Importante nós compreendermos que dentro de uma comunidade, de um grupo de cristãos, nem todos estão no mesmo momento da sua caminhada de fé. Nós vamos encontrar ali neste grupo pessoas com mais maturidade. Para estas pessoas é muito importante que nós colocássemos a nossa atenção, podemos aprender destas pessoas. Homens, mulheres de Deus, que já têm uma boa caminhada de fé, podem muito nos ensinar com suas escolhas, suas decisões, seu comportamento, sua coerência. Não que eles não vão falhar, mas por serem homens maduros na fé, mulheres maduras na fé, certamente essas pessoas serão cuidadosas e terão um comportamento muito mais coerente com o Evangelho. Mas numa comunidade nós também temos pessoas que estão iniciando, estão dando os primeiros passos. Então são pessoas que talvez ainda vão errar muito, vão falhar muito. Se nós olharmos tão somente para essas pessoas, vamos nos sentir muito decepcionadas, como aquele jovem que olhou para aquele homem que estava sempre lá no culto, mas estava tendo aquele comportamento equivocado, errado, trazendo dor e sofrimento para a sua família. Por isso nós precisamos nos perguntar: quem nos decepciona? Por que nós nos decepcionamos, nos frustramos com estas pessoas? Eram pessoas já com maturidade ou eram pessoas que ainda estavam dando os primeiros passos na fé? A quem nós olhamos? Bom, acima de tudo, deveríamos aprender a olhar para Jesus. Ele não falha e não nos decepciona. Homens vão falhar, pastores vão falhar, líderes vão falhar e vão nos decepcionar. Nossa fé não pode depender disso, mas estar totalmente sustentada em Cristo. Por isso precisamos olhar para Jesus. Além do mais, queridos e queridas, nós temos que entender que nem todas as pessoas que participam de uma comunidade visível são verdadeiramente cristãs. Às vezes são frequentadores, pessoas religiosas, mas que ainda não entregaram suas vidas para Jesus. Pessoas que ainda não estão sendo dirigidas pelo Espírito Santo. Pessoas que estão, sim, lá num culto, estão participando de um momento de encontro da comunidade, mas são pessoas que ainda não tomaram uma decisão por Jesus. De repente, essas pessoas vão ter comportamentos incoerentes com a mensagem do Evangelho. Precisamos compreender que são homens ou mulheres que ainda não entenderam e não se submeteram à vontade de Deus. Não deveríamos nos decepcionar, portanto, porque estamos direcionando o nosso olhar para a direção errada. Olhe para Jesus, sempre, porque Ele vai nos sustentar em nossa caminhada de fé. Bom,
eu disse que eu queria contar duas histórias, né? A primeira história que eu contei é daquele jovem que se decepcionou com a comunidade, porque havia gente dentro daquela comunidade que participava dos cultos daquela comunidade e que não vivia de uma forma, de um modo coerente com o evangelho. Mas eu quero contar uma outra história que me foi compartilhada por uma irmã na fé. E ela disse o seguinte: teve um domingo que ela estava profundamente desanimada, muito triste. Situações difíceis que ela estava vivendo. Com muito esforço, ela foi ao culto naquele domingo. Mas quando chegou no culto, ela estava chorando, o seu coração estava apertado, havia uma angústia tremenda na sua alma. Teve Santa Ceia naquele culto. E quando ela se levantou para ir para a ceia, mentalmente, ela pediu para Deus que de alguma maneira Deus manifestasse sua presença, seu cuidado para com ela. Ela estava se sentindo abandonada até por Deus. Ela não sentia a presença, o agir de Deus em sua vida. Quando ela saiu então do seu lugar para ir para frente, participar da ceia, uma moça, uma jovem, percebeu seu semblante triste, suas lágrimas, abraçou aquela mulher e disse algumas palavras para ela. Não lembro exatamente que palavras que foram, mas palavras de ânimo, como se dissesse assim: Deus está aqui contigo, Deus vai te ajudar. Essa irmã que me compartilhou a história, que me compartilhou o que aconteceu, ela disse o seguinte, que ela não lembra mais nem quem é a moça que a abraçou e que lhe disse aquelas palavras. Mas aquele gesto daquela moça, aquela atenção, aquele olhar com carinho, fez ela se sentir forte novamente. É como se Deus mesmo, por meio daquela jovem moça, abraçasse aquela mulher e dissesse aquelas palavras, dissesse assim: filha, eu estou cuidando de você, confia em mim. Aquilo renovou suas esperanças, trouxe de novo uma coragem para ela lidar com as dificuldades que ela estava enfrentando. Não é isso que Paulo escreveu lá na carta aos Coríntios, né? Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Não é assim que acontece no corpo? Se uma parte do corpo dói, todo o corpo sente essa dor, assim também na igreja. Então, se aquele jovem se decepcionou porque tinha gente vivendo de forma incoerente que participava da comunidade, por outro lado, veja como esta mulher foi abençoada por uma jovem da comunidade que percebeu sua dor e que a abraçou e, como diz o texto, sofreu junto com ela. Por isso, queridos e queridas, mesmo que haja decepção por causa de pessoas que estão lá na comunidade, por causa de líderes da igreja, de pastores da igreja, eu queria convidar você hoje, vamos olhar para Jesus, deixar Jesus cuidar desse sentimento. Então hoje, no momento que nós orarmos, você vai colocar isso na presença de Deus e dizer: Senhor, eu estava decepcionado ou estou decepcionado com a minha comunidade, mas eu quero pedir que tu cures esse sentimento e que eu possa abrir os meus olhos primeiramente para Jesus e olhar sempre para Ele, porque Ele não vai me decepcionar. Mas em segundo lugar, também perceber que mesmo numa igreja com tantas pessoas que falham, nós ainda podemos ser ali abençoados por irmãos e irmãs que sofrem conosco e que se alegram conosco, que nos ajudam, que nos abraçam, que oram conosco. Sabe, às vezes a gente se decepciona com pessoas que estão lá na comunidade. Mas eu fico me perguntando, assim como eu me decepciono, será que não tem muitas outras pessoas que se decepcionaram comigo? Não é assim que acontece às vezes? A gente se decepciona com os outros,
Mas os outros também se decepcionam com a gente, porque nós também não somos perfeitos. Por isso é muito importante a palavra que Paulo também escreve lá aos Colossenses, dizendo: perdoem uns aos outros. Vamos perdoar. E acima de tudo, que haja um vínculo muito forte, que é o vínculo do amor. Assim como Deus nos ama, como Cristo nos amou, assim também nós devemos aprender a amar os irmãos, até mesmo aqueles que nos decepcionaram, aqueles que nos frustraram. Vamos fazer isso, deixar Deus curar essas feridas, essas mágoas, essas decepções e nos engajarmos com a causa do reino, a sermos membros atuantes nesse corpo. Pense nisso, como diz Paulo lá em 1 Coríntios, todos nós somos membros deste corpo, claro, com funções diferentes, com dons diferentes, assim como num corpo. Cada parte tem uma função específica e diferente da função da outra parte, mas todos cooperam para o bem do corpo, assim também na Igreja de Cristo e na comunidade local. Envolva-se com a sua comunidade, participe, doe-se, use seus dons, talentos, criatividade, capacidade para abençoar sua comunidade, para promover o evangelho do reino de Deus na sua cidade, a partir da sua comunidade local, da sua igreja local. Vamos falar com Deus, colocar nossos sentimentos e, se houver decepções e frustrações, apresente-as agora ao Senhor. Oramos juntos? Querido Deus e Pai, obrigado pela comunidade onde nós participamos. Sabemos que a comunidade não é perfeita, porque ela é formada por homens e mulheres, por gente como eu. Falhamos, pecamos, machucamos pessoas, às vezes sem querer, às vezes, infelizmente. Queremos fazer isso, nos perdoa por sermos assim, Deus amado, e ajuda-nos em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo a mudar o nosso jeito de ser, para que nós, como cristãos, possamos edificar a comunidade e desta forma promover o reino de Deus na cidade onde nós vivemos. Senhor, eu peço em nome de Jesus, ajude os irmãos, as irmãs que estão agora ouvindo esta mensagem, que estão orando juntos e que às vezes estão magoadas ou frustradas ou decepcionadas com gente da igreja, com líderes, com pastores. Pai amado, ajuda-nos a perceber que pessoas, elas falham e que por isso nós precisamos sempre mais olhar para Cristo Jesus, o autor e o consumador da fé. Fortalece, Deus, o nosso vínculo com o corpo e que nós possamos, com alegria e com compromisso de sermos do Senhor, dedicar a nossa vida na causa do Evangelho. Senhor, cuide de todos que estão ouvindo esta mensagem, fortalece-nos na caminhada da fé, junto com outros irmãos e irmãs, mesmo que a gente não possa estar ainda no templo, reunidos como comunidade, mas nós somos a Igreja de Cristo, sal da terra, luz do mundo, em casa, no trabalho, junto com a nossa vizinhança, com os nossos amigos, onde Deus nos coloca. Dá-nos, Senhor, disposição de vivermos conforme os teus propósitos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, que bom que puderam estar conosco. Espero que esta palavra ajude você a perdoar, a vencer decepções e frustrações. Convidamos você a estar conosco no próximo domingo, também em nosso culto. E agora nós queremos ouvir ainda um hino, Aleluia, com o grupo de louvor da comunidade do Rio Batalha, aqui da paróquia de Ituporanga.
Louvado seja Deus por esse louvor, louvado seja Deus pela palavra também que quer nos ajudar nos nossos relacionamentos para de fato sermos uma unidade com o Senhor Jesus Cristo e uns com os outros. E nesse domingo, nesse culto, também queremos lembrar de mais uma família enlutada, a família de Newton Knaull, ele que veio a falecer no dia 18 de julho e foi sepultado no dia 19 de julho no cemitério evangélico aqui de Ituporanga. Nós queremos orar, interceder especialmente pela esposa, pelo filho, a filha, o genro, irmãos, irmãs, cunhados, sobrinhos, enfim, toda a família e amigos que ainda sofrem esta perda, mas nós queremos pedir que Deus também console e conforte nesses momentos. E por isso eu trago aqui uma palavra do apóstolo Paulo, ele que escreve aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, onde ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também, assim, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Em Cristo Jesus, nós temos a ressurreição, o perdão dos nossos pecados e também uma vida eterna com o Senhor. E por isso, nós temos esperança de um dia nos encontrarmos juntos com Deus na eternidade, e lá não haverá mais morte, nem tristeza e nem dor. Mas que Deus Todo-Poderoso, que Ele conforte e ajude a família também a continuar, apesar de não ter mais o seu Newton Knaull, então, com eles nesses momentos. E assim, então, convido para nós encerrarmos esse culto, orando especialmente aí por essa família, mas também pedindo que Deus nos dirija em todos os momentos. Ó Santo Eterno Deus e Pai, nós queremos te louvar e agradecer por mais esse domingo, pela tua palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a viver conforme o teu querer e a tua vontade, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a vivermos também o amor de Cristo, por isso também o perdão, embora às vezes haja frustrações, mas que a gente possa de novo olhar para ti
e ter de novo a reconciliação, Deus, com os nossos irmãos e irmãs na fé, especialmente. Pai amado, eu quero interceder pelas famílias e bem especial agora nesse momento. Queremos interceder pela família enlutada de Newton Knaull, que o Senhor esteja, ó Deus, cuidando, que o Senhor esteja consolando, confortando, ajudando em todos os momentos, a esposa, o filho, a filha, o genro, todos os irmãos, irmãs, enfim, cunhados, sobrinhos. São tantos, ó Deus, que também estão entristecidos com a morte do seu Newton, mas que o Senhor esteja fortalecendo cada pessoa, que o Senhor esteja ajudando também no seu dia a dia. Pai amado, e assim nós queremos colocar tudo isso em Tuas mãos, também colocar a nossa vida, que o Senhor renove em nós a esperança. Tu que és o nosso Pai em Cristo Jesus, que a gente possa sempre caminhar contigo e contar contigo também em todos os momentos, sejam eles de dor, sejam eles de tristeza ou de angústia. Seja, Deus, com todas as famílias, seja com as crianças que ainda não têm aula, Deus, que o Senhor também fortaleça e dê sabedoria aos pais, ó Deus, e continua também com os professores, continua também, Senhor amado, com os que trabalham na saúde, enfim, Senhor, colocamos tudo em Tuas mãos, também a nossa vida, e fazemos isso orando e agradecendo, pedindo a Tua bênção também para o restante desse dia, para esta semana que se inicia, Deus. Fazemos isso em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda pedimos a bênção do nosso Deus, que o Deus eterno e todo-poderoso vos abençoe, vos guarde, que Ele vos oriente com sua palavra e sempre os leve no caminho da fé e da paz em Cristo Jesus. Amém. Amém. Tenham todos um abençoado domingo, uma abençoada e ótima semana. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração